Você está ouvindo CoBlueCast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CoBlueCast, nosso podcast sobre liderança e gestão. Eu sou o Gustavo Ramos, sócio e CRO da CoBlue, e hoje vou conversar com o Victor Navarrete, partner da Ace Startups e professor na ESPM, sobre os desafios para o futuro do ecossistema de inovação e startups. A ideia é falar do momento atual e das perspectivas em relação ao futuro. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto que alguém que trabalha auxiliando o desenvolvimento desse ecossistema, que é o caso do Victor e da Ace Startups, que são parceiros nossos aqui na CoBlue. Então, esperem uma conversa bem interessante e produtiva e vamos ao papo de hoje. Acho que, o trabalho da Ace acho que é bastante conhecido no meio, né? É uma referência com certeza, mas explica aí então para quem não conhece vocês, quem é a Ace. Bom, primeiramente, obrigado, Gustavo. Prazer aí estar participando aqui do podcast de vocês. Primeiro sobre a minha experiência, né, digamos, nesse mercado, nesse mundo de inovação. Eu lá atrás, há alguns anos, eu sempre fui muito empreendedor, desde a época de faculdade mesmo. Tinha uma empresa de intermediação de negócios, eu acabei fechando essa empresa e eu resolvi investir, começar um novo negócio, que depois até descobri que esse outro negócio era uma startup. Não deu certo, tudo bem, paciência, sempre um aprendizado, né? Aprendi bastante naquela época. E aí eu comecei a me envolver diretamente com esse ecossistema, a trabalhar dentro de um parque tecnológico, e depois foi aí que eu conheci a Ace, né, num projeto do parque tecnológico, para trazer a Ace para esse parque tecnológico. Eu sou de Goiânia, então a Ace era uma das empresas que o parque gostaria de trazer, então eu me envolvi bastante, e foi aí que eu entrei na Ace na parte de investimento de startups. Eu já vou explicar o que a Ace tem, as empresas que a Ace tem, mas inicialmente eu comecei acelerando startups, conheci diversas, enfim, me envolvi bastante nesse ecossistema. Saí da Ace, fui trabalhar na 99, fui ser gestor de operações, e depois voltei para a Ace para iniciar um projeto dentro da Ace, que era a nossa unidade de inovação corporativa, né? Então, basicamente, essa é a minha história com inovação. A Ace, elas são duas empresas, basicamente. Ela tem a Ace Startups, que é esse braço de investimento em startups. É a nossa antiga aceleradora, né, do modelo tradicional de aceleração de startups. Hoje a gente tem uma aceleração, só que ela é online, e a gente foca muito mais, o nosso esforço é muito mais no investimento, né, em si. Então a gente é uma casa de investimentos para startups em fase inicial, tá? Isso como Ace Startups. A outra empresa é o Cortex. E o Cortex, ele faz inovação para grandes empresas, tá? Então, ele existe desde 2014, mas isso trabalhando tanto com startups ou trabalhando novos negócios dentro das empresas, transformação digital, treinamentos e uma série de coisas. Hoje eu sou o CEO do Cortex e também sou sócio da empresa, né? Então é um pouco disso que a gente faz. É que a gente já participou de alguns processos desses de conexão com grandes empresas, por meio de consultorias, que às vezes até nos prepararam para ter essa conversa e apresentar uma solução. É alguma coisa nesse sentido, Victor, ou não? Quando você fala do trabalho da Cortex mesmo, né? Ou é mais assim no sentido de desenvolver dentro da empresa uma spin-off, ou talvez até eu sei que algumas empresas têm as próprias incubadoras, algumas grandes empresas como o Itaú faz, por exemplo, ou o Bradesco faz. Um pouco, pode ser qualquer um desses lados, na verdade, viu, Gustavo? Então, pensa que a nossa missão é ajudar a empresa a inovar. E aí, quando se fala de inovação, essa inovação pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer tanto com uma startup, tanto como uma startup. Então, o que significa inovar com uma startup? Eu posso criar uma estratégia junto com a empresa. Digamos que a empresa tem um problema de eficiência operacional que é bem comum nessas empresas maiores, né? São bem burocráticas e aquela coisa toda. Então, aí que a gente entra, a gente entende todos os problemas internos que ela tem, prioriza aquela coisa, e aí disso a gente vai para o mercado. Como a gente tem um acesso, uma base, a gente cobre basicamente o território nacional inteiro, a gente tem contato com todas as startups do país, a gente consegue entender exatamente quais são as melhores startups para resolver o problema daquelas empresas. Só que a gente não fica só nessa conexão, né? E que é o que grande parte das empresas fazem, é conectar e deixar os dois se virarem
e a gente sabe que empresa e startup tem formas diferentes de trabalhar, né? A startup é muito mais rápida, muito mais ágil, a grande empresa é muito mais lenta, burocrática, vai pedir, sei lá, DRE da startup. Então, a gente precisa fazer esse meio de campo para poder fazer acontecer aquele negócio. O negócio ele pode ser tanto uma contratação daquela startup, pode ser um investimento, pode ser até uma aquisição, enfim, são N formas. E a gente atua justamente nessa mediação, fazendo o negócio acontecer, que é o que a gente se propõe. Agora, quando a gente fala de como uma startup, aí é muito do que você disse, né? A própria empresa ela cria um veículo dela, o novo negócio, né? Então a gente monta o time junto com a empresa. Se a empresa não tiver gente para colocar lá, a gente coloca gente nossa, e a gente roda a nossa metodologia do novo negócio, né? Desde validação, descoberta do problema, validação e da mercado. Então a gente faz um processo que é mega científico para lançar esse negócio com sucesso no mercado, performar e dar retorno para a empresa, que no fim das contas é isso que ela busca ao inovar. Então essas são formas de trabalhar com um e com o outro, né? Imagino que vocês fazem como tu não está preso à forma, né, tu quer fazer dar certo, imagino que vocês fazem um diagnóstico para entender qual que é o modelo que vai caber melhor, né, já que tem tantas formas assim. Isso e depende muito, cada empresa tem um problema diferente, né? Então por exemplo, a gente tem casos lá que a gente atuou com uma Natura que tem um problema específico lá da vendedora direta, e a gente também trabalha com o banco BTG, por exemplo, que tem um outro problema específico, e a gente tem que... É importante ter frameworks, né? Então, um framework é um modelo, é um guia para nós. Só que a gente tem que adaptar o framework à realidade daquele problema, daquele cliente, né? Então, cada projeto é diferente. É muito difícil ter um projeto igual ao outro, né? Então, tudo muda de acordo com a complexidade do projeto, complexidade daquele segmento, do que está acontecendo no mercado, o momento, né? Então, agora a gente está vivendo uma época de pandemia, né? Então, muita coisa mudou. Canal digital agora vira algo primordial para grande parte da economia, né? E o cliente é específico, né? Então você precisa criar. Não é só criar um canal digital e pronto, acabou, né? Resolvi a minha distribuição. Não, você tem que entender muito além do como que o que o cliente espera daquele novo canal, como é que ele vai usar aquilo. Então a dinâmica em si, ela não é conhecida, né? O nosso processo é descobrir e aí é progredir à medida que a gente vai descobrindo. Tem uma definição sobre startups do Eric Rice que diz o seguinte, né? Uma startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza, né? Extrema incerteza, na verdade, é um momento muito similar ao que a gente está vivendo agora, né? A gente está vivendo um momento de incerteza, mais ou menos como ele descreveu no livro. Talvez para quem estava lendo o livro na época que ele foi lançado, né, já tem alguns anos, não conseguia ler aquilo, até entendia, mas não conseguia sentir aquilo na pele, como as pessoas estão sentindo essa incerteza agora. E eu te pergunto o seguinte, você acha que a cultura das startups, do ecossistema como um todo, é um diferencial de resiliência para as empresas nesse momento, versus as empresas que não enxergavam o cenário como incerto já antes? Total, com certeza, assim, para uma startup é até bom dar uma olhada no que o que está no DNA de uma startup, né? Quando se fala em crise significa oportunidade para uma startup, né? Uma startup consegue enxergar o problema e enxergar uma solução de uma maneira muito mais rápido do que uma empresa maior, né, que tem dificuldade. Qual é o playbook de uma empresa grande, né, tradicional, quando acontece uma crise, né? Primeiro é enxugar todos os custos, né, mandar um monte de gente embora e renegociar com todos os fornecedores, e aí, por último, acessar consultorias para poder mostrar quais são as tendências da crise, né? E aí ela acessa várias consultorias que vão basicamente mostrar a mesma coisa. Tem que investir em canal digital, tem que ter preocupação com o cliente e tal. Uma startup, primeiro que ela não tem esse recurso todo, ela não tem essas preocupações, digamos assim, né? Ela tem gente para poder lidar, claro, mas é num espectro muito menor. Então ela não tem tanto esse peso, né?
Então ela já é bem acostumada a tratar o problema de uma forma diferente. Então ela gasta muito menos tempo planejando e muito mais tempo executando para poder aprender com aquele processo, né? Eu estou falando das startups boas, né? As que de fato seguem o playbook do Lean Startup e não o playbook do negócio mais tradicional. Do Lean Startup que eu falo é aquele que de fato faz experimentos para poder encontrar respostas, né? Então chega uma crise dessa, eu tenho uma startup que está acostumada a trabalhar num ambiente de extrema incerteza. Quem trabalha em inovação não sabe o que vai virar aquilo, né? Exatamente qual que vai ser o produto final daquilo. É sempre uma evolução, nunca acaba, né? Enquanto você é startup, você está num momento de experimentação. Chega uma crise, abre-se um leque de oportunidades, existem vários bolsões de valor na economia que precisam ser destravados. E as empresas maiores têm dificuldade de destravar esses bolsões de valor. Uma startup consegue identificar, ir lá e destravar, uma facilidade muito maior. Então, vou dar um exemplo, né? A gente teve um dado agora, que foi a Dom Cabral, que lançou uma pesquisa que dizia como é que as startups estavam durante essa época de pandemia, isso pelo menos até agora, né? E lá dizia que era mais de 50% das startups brasileiras sofreram sim um impacto negativo com a pandemia do coronavírus, mas tinham mais de 30% que foram impactadas positivamente, quer dizer, o negócio foi altamente impactado. Então, eu já estou lidando com uma margem, pode parecer que é baixa, mas é uma margem muito alta de impacto positivo frente à pandemia. Porque quando a gente olha o contrário, né, o número de startups que morrem, né, é muito grande, quer dizer, basicamente 90% não dá certo, né, e é uma minoria que de fato consegue perdurar. Então esse é um número bom, pode parecer um número ruim, mas esse é um número bom. E isso é muito impulsionado, inclusive, pela lentidão das empresas em conseguirem se adaptar, digamos, a esse novo normal, né? Então elas precisam se aliar a essas startups, ou as startups vão fazer o que elas não conseguem fazer. Então abriu-se no mercado hoje, inclusive, oportunidades de M&A, de empresas maiores comprando outras startups, para poder justamente ganhar velocidade. A empresa não consegue fazer isso na velocidade que a startup consegue, ela vai lá e compra. A gente tem casos aí da XP comprando acho que foram 2 ou 3 startups anunciadas agora recentemente. A Smartfish, que é uma das empresas que foi né, bem impactada pela pandemia, com as academias todas fechadas, né, comprando uma plataforma de streaming de vídeos de treinos, né, chamado Queima Diária. Então, justamente para poder engajar o cliente final, para poder conseguir fazer os treinos à distância. Então, existe esse movimento também que é super favorável para as startups. Então eu diria que, resumindo aqui, né, o momento é excelente, né, para quem é startup, porque de fato ela consegue agir bem diferente das empresas tradicionais. Tem um ponto, Vitor, que eu acho que sempre fica em aberto. Quando a gente fala muito em empresas tradicionais, eu acho que o que vem na cabeça das pessoas são as grandes empresas. Claro que você pode ter uma empresa tradicional pequena, uma contabilidade talvez seria um exemplo. E aí, como um dos tópicos aqui de hoje são os desafios, né, para as startups e para o ecossistema como um todo, eu queria te perguntar o seguinte: quais os cuidados que a startup tem que tomar para que ela não seja a empresa tradicional do futuro? Assim, deixa eu só contextualizar um pouquinho mais. Imagina assim, eu tenho a minha startup que tem aí 15, 20 pessoas, é um produto novo, estou me reinventando a todo momento, mas eu vou crescendo, vou adquirindo talvez investidores, a empresa começa a ficar maior, talvez as pessoas sintam falta de alguns processos, e eu vejo que algumas empresas que começaram bem, elas vão se burocratizando, e talvez as startups que surjam daqui a 5 anos olhem para as de hoje e achem elas burocráticas, porque elas cresceram muito e viraram as empresas tradicionais, entendeu? Então é isso que eu queria te perguntar: quais os cuidados que a startup tem que fazer, e que eu acho que muitas fizeram muito bem, para crescer e não perder aquela cultura que elas tinham quando eram menores, mesmo agora mais robustas. Esse é um ponto importante, né? É normal ter processos, é normal a empresa se burocratizar, digamos assim, né? Por quê? Porque, no fim, quando você vai... Uma startup, quando ela vai crescendo,
ela precisa criar padronizações, né? Então ela vai, quando ela cria muita padronização, ela vai se engessando aos poucos, né? Por quê? Porque ela precisa criar um modelo de escala. E para você escalar, o produto ele tem que ser, tanto o produto tem que ser repetitível, né? Que é uma das premissas do Steve Blank, mas o processo interno também tem que ser mais replicável, né? Então você começa de fato a criar a sua estrutura interna e vai crescendo com isso. E aí, à medida que você vai ficando grande, inclusive você vai incomodando muita gente, né? A concorrência ela fica diretamente afetada. E aí o que mais acontece é você ter que criar um compliance para aquilo. Então, o que é o compliance, né? Quando acontecer isso, o que eu preciso fazer, né? E para não acontecer isso, como é que eu tenho que me prevenir hoje? E aí começam os contratos super amarrados, as políticas internas dentro da empresa, isso pode, isso não pode, a partir de... Isso é qualquer empresa, tá? Que se transformou numa empresa maior. Você pega o Google hoje, ele é burocrático nesse sentido, né? E ok, né? E olha que o Google é uma referência em inovação no mundo. Mas por quê? Porque eles se tornaram grandes. E é normal esse processo. O compliance, ele só existe para poder proteger o core business. Tá? Então essa é a premissa. E aí, quais são os cuidados, né? Tem um livro que eu gosto bastante de falar nele, que é o Dilema da Inovação, do infelizmente recém-falecido Clayton Christensen, mas que é um dos papas da inovação, e sugiro muito que quem estiver escutando aqui leia. Fala muito do como que você faz para que a sua empresa perdure no mercado, né? Porque o ciclo tradicional de qualquer empresa é ter um momento de ideação, de crescimento, né? Validação, crescimento, escala, e aí você tem a maturação daquele negócio, que é você não cresce mais, você basicamente anda de lado, né? Você performa bem, as preocupações mudam ali, e aí depois você tem o processo de declínio. Então essa é uma curva normal, né? De qualquer empresa. O dilema da inovação é você não sobreviver somente de uma inovação. Então é como se o Google ele é uma empresa de mídia, ele tem o Google AdWords, que é o que provavelmente é um dos que garantem das iniciativas do Google que conseguem garantir a performance dele, né? Grande parte do faturamento vem de publicidade, não só dali, mas vem do YouTube também e tal. Só que ele não vai sobreviver só disso. Então o que o Google faz? Ele melhora o que ele tem, então ele vai transformar o YouTube cada vez melhor, vai transformar a cloud cada vez melhor, enfim, todas as plataformas de publicidade, só que ele investe em outras iniciativas para que essas iniciativas no futuro tomem lugar do AdWords, por exemplo, tá? Então, não toma agora, mas no futuro é para que aquela curva normal não aconteça dentro do Google, para que ela consiga não cair naquela fase de maturação e continue crescendo com novas iniciativas, né? E aí o Google, por exemplo, eles têm lá o Google X, antigo Google X, hoje é o X, que é justamente para criar novos negócios que são descolados do core business atual da empresa, que não são negócios de mídia, que são negócios que estão pensando no futuro. Então ali tem, por exemplo, a Wimp, que é uma empresa de delivery via drones. Então, o Google já entendeu que o futuro do delivery vai envolver drones, então tem lá uma empresa para isso sendo investida e testada, não escalou ainda, mas está lá. Tem a Waymo, que é de carros autônomos, que é a mesma coisa, né? Está olhando o mercado de carros autônomos, vai concorrer com Tesla, com Uber, com Toyota, com Ford, entre outros. E tem uma série de outras iniciativas, tem Health Tech, tem Fintech, tem uma série de coisas. Por quê? Porque no futuro é isso que vai manter o Google lá na frente. O Google não vai ser uma empresa de mídia, ele vai ser uma plataforma de novos negócios, como a Amazon hoje se posiciona, né? Então, a dica talvez é nunca achar que tá bom, que tá tudo ok, né? Eu acho que é importante ter foca no crescimento, mas nunca deixar de olhar, nunca deixar de pensar que aquele será o negócio que vai garantir o futuro da empresa, né? É pensar no portfólio, né, de novas iniciativas para que a empresa nunca entre naquela curva de declínio. Na verdade, às vezes quem acaba entrando na curva de declínio é um dos produtos, né? Só que ele não é mais toda a empresa, agora a empresa tem vários. Exatamente. E
A gente como atende bastante startup, né, e vê algumas delas crescendo, a gente começa a perceber alguns movimentos, ou algumas indo para os lados de começar a construir novos produtos e alguns talvez se ingestando um pouco demais, assim. Tem uma outra metodologia que eu gosto bastante, que é de um cara chamado Geoffrey Moore, que também é um cara super bem posicionado no Vale do Silício, e a metodologia é de um livro que chama Crossing the Chasm, ou Cruzando o Abismo, né? E aí, basicamente, o que lá fala é: você tem vários abismos na sua curva de crescimento, maturação e declínio, né? Você tem vários abismos, quer dizer, enquanto você está early stage, você tem ali aqueles usuários seus que te atendem, que você atende, né? E que tem uma certa, digamos, eles aceitam o seu produto do jeito que é. Você ainda está iniciando e tal, beleza, não tem problema. Mas agora, para chegar num estágio de crescimento, o nível de exigência ele é muito maior. Então existe um abismo que você precisa cruzar em termos de maturidade de time, produto, entrega, atendimento. Então, para cruzar esse abismo, você precisa ajustar esses pontos, né? E aí, do crescimento para a escala, o jogo muda, é um outro abismo. Então, é um momento que você precisa, de fato, para crescer, para se perdurar no mercado, você precisa ter uma estratégia muito bem definida para tudo. Bom, Vitor, a gente falou muito até agora, na verdade, das startups como um todo, né? Mas eu acho que agora vale a pena a gente entrar um pouquinho no ecossistema, né? Talvez valha a pena, para quem não ouviu esse termo ainda, tu só exemplificar para nós assim, o que é um ecossistema de startups. Como é que eles existem, como é que são criados, e daqui a pouco a gente já vai entrar quais são os desafios, não só para as startups, como a gente falou até agora, mas para o ecossistema como um todo. Então, primeiro a gente tem que entender quais são os elementos de um ecossistema. No ecossistema você tem educação, legislação, capital, volume de startups, reciclagem de conhecimento, experiência prévia naquilo, né? E diversidade. Então, esses são os elementos que compõem um ecossistema. Lógico, você pode falar quem está inserido nesse ecossistema, né? Você tem, educação, você tem as universidades, legislação, você tem o governo, você tem capital, você tem os fundos, as aceleradoras, o volume de startups, aí de fato são empresas startups, né? Um ecossistema de startups mais amadurecido. Conhecimento é todos esses elos gerando conhecimento e reciclando esse conhecimento entre si. Experiência prévia fala muito do nível de maturidade do próprio ecossistema. Florianópolis é um grande exemplo disso. O São Paulo também, Recife também. No Brasil a gente tem alguns modelos. A gente pode levar isso para os Estados Unidos. Tem o Vale, que é o ecossistema mais amadurecido que tem. Tem o ecossistema de Pequim, de Shenzhen. Cada um tem a sua vocação, né? E aí diversidade é quando de fato você tem várias pessoas com experiências diferentes de vida, de trabalho, que estão interagindo em prol do ecossistema, né? Estão contribuindo em prol do ecossistema. Então, eu diria que é isso, tá, Gustavo? Agora a gente vai para o próximo ponto, né? Entendendo agora para o público que está nos ouvindo o que é um ecossistema, agora a gente podia tentar entender um pouquinho quais são os desafios que esse ecossistema vai ter daqui para frente, né? Levando em conta, acho que não só a pandemia, mas todo o cenário de evolução tecnológica e de mudanças que isso vai gerar. Quais são os desafios que os ecossistemas vão ter que enfrentar daqui para frente? Essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Tem muita coisa que tá acontecendo. Eu acho que, assim, cada vez mais, todos esses pontos que eu falei, eles vão precisar se amadurecer muito, né? Então, quando a gente fala, vou dar um exemplo, né? Quando a gente fala de educação, as próprias universidades precisam tratar do tema de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, eu sou professor da SPM, não comentei lá no início, mas eu sou professor da SPM, e eu sei que na SPM, lá tem, dentro das disciplinas, tem uma disciplina de inovação, e não é só inovação de falar de inovação, né? Lá tem o que é método ágil, lá tem como fazer o Lean Startup de A a Z, né? Desde o início, validar hipóteses, construir produto, falar de tecnologia, falar de OKRs, né? Que a gente fala bastante. Né? Super importante. Então, existe um processo de amadurecimento. Eu dou o exemplo da SPM como benchmark, mas a gente sabe que isso não é a realidade de grande parte do nosso país, né?
quando a gente olha a grade de educação das universidades, isso não está lá como prioridade. Então, se a gente quer que o Brasil se transforme através da inovação, a gente precisa inserir isso na nossa grade de educação, né? Dentro das universidades, nem só nas faculdades, mas no ensino médio, fundamental, a gente precisa conhecer melhor das metodologias desde lá de trás, né? Então esse é um ponto, a gente precisa amadurecer bastante a educação. Legislação nem se fala, a gente sabe que não pode contar muito com o governo, né? É muito atrasado, mas a gente começa a ver alguns movimentos, como por exemplo, o movimento do Banco Central agora liberando, né, chancelando o Pix, que é o sistema de pagamentos instantâneos, que vai mudar completamente a lógica de mercado do ponto de vista da empresa e do banco, né? Então, o que significa isso, né? Basicamente, você que está pagando uma mercadoria, a empresa vai receber em segundos aquele valor direto na conta. O que hoje a gente tem um boleto, a gente tem TED, a gente tem DOC, que demora uma série de dias para poder cair e as taxas são muito altas. Então isso vai provocar uma mudança muito grande na forma de pagar. O varejo, né, também vai ter que se readaptar isso, os bancos, isso vai abrir porta para várias fintechs. Então vai ter uma mudança muito grande nesse cenário e, olha só, o governo fazendo parte, sendo um dos protagonistas, inclusive, nessa mudança. Então, isso é um passo grande, mas é um passo pequeno frente a tudo que a gente vai precisar fazer. Na China, por exemplo, isso já é muito desenvolvido, né? O envolvimento do Estado no desenvolvimento de inovação, ele sempre foi muito grande, não sempre, né? Mas nos últimos anos isso tem mudado, de fato tem mudado a realidade do país. Lá eles criaram programas de inovação em massa, que passou por todos os territórios chineses, com subsídio do governo, né? Então, se você fosse um investidor anjo, você tem abatimento do imposto de renda. Nos Estados Unidos tem isso também. Lá tem, por exemplo, o governo ele entra com cotas, né? Como se fosse um investidor anjo em fundos. Então ele investe naquele fundo, o fundo investe nas startups, e aí se ele perder o dinheiro, beleza, se ganhar dinheiro, quer dizer, se as startups forem vendidas, por exemplo, ele pega um pouquinho daquele retorno só, meio que só para se pagar, e o restante é distribuído entre os investidores. Quer dizer, então, aquele investidor que entrou, ele vai ganhar o ganho dele e vai ganhar aquele ganho do governo também. Então fica muito atrativo investir em fundos onde o governo investiu. Então isso estimula muito a economia, né, o investimento em capital de risco lá. Então, enfim, tem uma série de ações que eles fizeram que estimulam. A gente está muito longe disso, mas eu vejo que a gente está dando alguns passos lentos, mas pode ser que a gente... é difícil prever, nosso cenário econômico, nosso cenário político é muito difícil de prever, mas é onde a gente deveria estar se espelhando hoje. A gente tem volume de investimento de capital de risco no Brasil aumentando consideravelmente nos últimos anos, isso até pré-pandemia. O Brasil era, eu não sei se é ainda, tá? O terceiro maior país em número de unicórnios, isso foi no ano passado, o que é legal, mas a distância para a China, que é para os Estados Unidos e China, que são os dois primeiros colocados, muito grande, né? Então a gente tem uma estrada muito grande para poder alcançá-los. Volume de startups, a gente sabe que nosso ecossistema está amadurecendo, então isso é muito bom, né? A gente tem cada vez mais startups virando unicórnios, levantando dinheiro, e está muito mais presente hoje no nosso dia a dia. Enfim, tem uma série de coisas acontecendo. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais investidores mais seletivos. O que significa isso? Investidores que de fato visam lucro, eu acho que dar dinheiro por dar dinheiro, eu acho que isso está começando a cair por tabela, né? O investidor ele está olhando, está selecionando mais os seus investimentos. Isso é uma tendência no Vale, tá? De investimento de capital de risco, quer dizer, até o próprio investidor do Vale, os fundos do Vale estão olhando mais para startups que estão dando lucro do que aquelas que têm um modelo de negócio que é muito baseado em queima de dinheiro e que o retorno vai acontecer sei lá quando, né? Se você pegar aí declarações do Uber ou de algumas outras empresas que não tinham sequer previsão de dar lucro, né? Então elas eram apesar de serem muito grandes,
elas são, em algum grau, até uma incógnita, assim, né? Que ponto elas são realmente lucrativas. E... Elas não são lucrativas. Hoje não, mas assim, se para pra pensar, pega o caso da Uber, né? Pô, a Uber, hoje, ela deixa mais ou menos, não sei se é 75% ou se é 80%, tá? Acho que o take rate deles é 20%, não me lembro. Mas vamos dizer que seja 25% do take rate. 75% fica com o motorista, certo? Então fica lá 75%, 25% fica com eles. Quando a gente estiver no mercado onde a realidade vai ser carros autônomos, essa conta vai mudar, porque não vai ter motorista, certo? Óbvio que vai ter uma questão de frota, um outro custo, mas é uma quantia, uma fatia muito grande que acaba não ficando na mão da empresa. Então, quando eu vejo um investidor investindo, no meu ponto de vista, né, investindo na Uber, pensando no futuro, não pensando em especulação, mas pensando no que a empresa vai virar no futuro, né, vai ser no futuro, eu vejo ela entrando nesse mercado de autônomos e conseguindo aumentar a sua margem de contribuição e dando lucro para todos os acionistas. É mais ou menos isso, né? Quando você pega essas grandes empresas que hoje estão muito apertadas em termos de margem ou dando prejuízo. Enfim, tem outras coisas. A gente vai ter agora, né, uma aceleração muito grande de fintechs por conta de todas essas mudanças que a gente está vendo, edtechs. Então, se a gente fala que a educação vai mudar, a educação à distância, então isso deve acelerar bastante, somente no curto prazo. Delivery, né, nem se fala, canal digital de uma certa forma vai estar explodindo, isso deve ainda ser um dos principais fatores aí de mudança, né, no curto prazo. Então, enfim, eu vejo também, Gustavo, que tem uma outra tendência, isso não foi a pandemia que mostrou pra gente, mas eu já via isso antes da pandemia, que é menos hype nesse mundo de inovação e mais negócios, sabe? A gente que é da comunidade sentia falta disso, acho que até é positivo, né? Eu vejo muito, eu tenho que trabalhar numa startup, tem muita gente, teve uma vez que uma pessoa foi lá na Ace, eu nunca me esqueço disso, né? E ela andou lá no nosso andar e ela falou assim, vocês não têm uma mesa de sinuca? Eu falei, não, por quê? Nada contra quem tem, tá? Mas claro. Por quê? Porque vocês trabalham com inovação, achei que ia ter uma mesa de sinuca aqui. Eu falei, não tem nada a ver, eu acho que ninguém ia conseguir ter tempo para poder jogar. Nada contra ter, tá? Mas a gente não ia ter tempo para poder jogar. Mas eu acho que as pessoas têm essa visão hype, meio Google, assim, de inovação, né? As empresas querem fazer programas com startups, querem estar no meio das startups e tal, mas o que isso gera de negócios, afinal, né? As próprias startups ficam se perguntando, assim, quando a gente lança até um programa de startups nosso, e a gente vai convidar uma startup de mercado, a primeira coisa que ela faz é perguntar o que vai ter, quais são os benefícios desse programa, será que eu vou conseguir fazer negócio com essa empresa, qual que é a tese da empresa, tem investimento, não tem, porque uma startup está lá buscando a sua escala, né, como no DNA dela está isso, ela quer escalar, ela quer ganhar mercado, ela tem um time enxuto, então ela precisa priorizar bem o tempo dela. Então eu acho que existe essa tendência de o Brasil parar de emular o ecossistema do hype do Vale do Silício, que a gente emula muito o que acontece no Vale, né? E olhar mais para emerging markets, mais China, sabe? Mais geração de negócio mesmo. Se você for na China, lá não tem o igual é no Vale, assim, lá não tem esses puffs, espaço aberto, até tem, mas esse não é o X da questão. Você vai lá, é mais quadrado, mas lá eles fazem inovação do mesmo jeito, se não melhor. Então, eu acho que essa é uma tendência, pelo que eu converso com as empresas, converso com as startups também, acho que isso deve mudar bastante no curto prazo. Uma coisa que eu percebo muito no ecossistema é que, eu acredito assim, as pessoas confundem muito meios com fins, assim. Então, é claro que o fim que a startup quer é fazer mais negócio, é crescer, né? O motivo de ter essa história toda do puff, da pantufa, essas coisas todas, é que em algum momento, eu acho que minha ideia, agora minha hipótese de por que isso existe um pouco no Vale, é que alguém entendeu em algum momento que um ambiente mais descontraído poderia gerar mais produtividade. Em nenhum momento era o ambiente pelo ambiente, né? Ele era apenas um meio para talvez,
tirar um pouco aquele clima de pressão tão forte e você ter as pessoas mais produtivas, um pouco mais à vontade. Mas o objetivo sempre foi que elas rendessem mais. E nunca o puff pelo puff. Eu acho que é isso que as pessoas estão entendendo agora. Exatamente isso, Gustavo. Eu acho que assim, no meio da história, em algum momento se confundiu. Acho que assim, trabalhar de bermuda, de chinelo, tirar o nosso foco de ter que escolher uma roupa para ir trabalhar especificamente, ou, sei lá, as reuniões, né, o modo de trabalho, colocar como eu falei, uma sinuca para ficar um ambiente mais agradável, para você distrair. Com certeza tem vários estudos que falam que isso é benéfico para o colaborador, isso cria engajamento lá. Mas o cerne da questão não é esse. Né? Ser startup, se uma startup não tiver isso, tá tudo certo, não tem problema, ela continua sendo uma startup, né? Ela não pode ser avaliada por essa roupagem de startup, né? Igual empresas que querem inovar e a primeira coisa que é liberada no budget, empresas maiores, né? Que quer se liberar no budget é a reforma do andar. Então vai lá, reforma o andar inteiro, tira todas as divisórias, e aí tem a primeira política de flexibilização do vestuário, né? Todo mundo pode ir do jeito que quiser, e aí você chega na empresa, tem um ar de inovação, mas no fim das contas os processos são os mesmos, continua burocrático, a empresa ela coloca no projeto novo de inovação, ela coloca VPL como métrica e não progresso da métrica principal, do KPI principal. Então, o fim, por dentro, sabe, por fora tá bonito, mas por dentro ainda é aquela empresa tradicional. Eu acho que essa é a grande diferença de mudar a cultura para mudar peças, né? Acho que você não pode mudar. Né, você pode ter uma cultura talvez de muita inovação, um ambiente muito aberto a mudanças e adaptabilidade ao mercado, que não se veste desse jeito, que não tem a sala reformada, né? Assim como tu pode ter um ambiente todo colorido e que não tem essa cultura, né? Porque a mudança de cultura, ela não depende da mudança do ambiente. Essas coisas são, acho que a relação de causa e consequência que está errada, né? Eu vejo isso muito aqui, Vitor, numa coisa que acontece constantemente com a gente. Eu imagino que acontece com outras startups que prestam consultoria de metodologias ágeis, né? Muitas vezes o pessoal chega na Coblu pedindo por OKRs, né? Mas quando a gente começa a conversar, a gente vê que a pessoa não entendeu por que ela quer OKR. E é muito engraçado que, normalmente as características são assim, né? Até quando vem uma empresa maior, né? Então, poxa, eu queria colocar OKR, aí vim falar com a Coblu, mas tem como um colega não poder ver o OKR do outro, aí daí ninguém pode ver o OKR do presidente, tem como a gente colocar um monte de tarefa e não colocar resultado, e eu começo a ver que na verdade, com uma roupagem de OKR, o pessoal está tentando replicar o modelo de metas tradicional com outro nome. Porque quando eles começam a descrever o que eles têm de expectativa, fica muito claro que não estão prontos para as características do OKR, de abrir mais transparência, não se quer isso, se tem medo disso. É visto como um risco e não como um benefício a transparência. Então a gente vive isso que você falou todo dia, só que mais do ponto de vista de metodologia, né? É a mesma coisa, quando a gente vamos para pensar transformação digital. Hoje está na mídia, né? A pauta hoje do gestor é fazer a transformação digital da empresa dele. O que ele pensa? Primeira coisa, eu vou digitalizar os meus processos. É a mesma coisa, eu vou colocar OKR. É a mesma coisa do OKR, eu coloco OKR, mas eu não coloco o princípio do OKR, do que está por trás do OKR, né? E a mesma coisa, eu posso digitalizar tudo. Agora fica a pergunta, se o Itaú colocar 100% do dinheiro dele em digitalização, ele vai ser uma empresa digital? No sentido, não no sentido de ter tecnologia, mas de estar adaptado ao momento digital, ao mindset digital, né? Não necessariamente, porque aí, de novo, o comportamento da empresa, os processos e tudo mais vão continuar os mesmos, né? A cabeça de quem está trabalhando é a mesma coisa, é antiga, e isso vai fazer com que a empresa não consiga inovar e atender o cliente dele melhor. Que quando a gente fala de inovação, é conseguir atender o cliente interno ou externo melhor. E aí, então fica uma capa super digitalizada, mas por dentro não consegue fazer, né? É mais trabalhar o mindset, a cultura mesmo, entender o que o cliente quer no fim das contas, e aí eu me preparo para poder entregar melhor para ele. A gente falou muito dessa coisa de fins e meios, né? O puff, a mesa de sinuca são meios para deixar o ambiente mais descontraído, com um fim em mente, um objetivo em mente, que é realmente que as pessoas performem mais.
E aí a gente está falando do ecossistema de startups e de inovação. Aí vem minha pergunta. A inovação é um fim em si mesmo? Ou a inovação é um meio para atingir melhores resultados? Como é que você vê isso? Pô, a inovação é uma ferramenta, é um meio, né? Ele é uma metodologia, digamos, é uma metodologia. Você pode encarar de várias formas, né? O que é inovar, mas no fim é você fazer de uma forma diferente, é você conseguir atender melhor o seu cliente. Existem vários tipos de inovação, você pode falar de sustentação, de disrupção, existem vários tipos, mas no fim é você fazer algo de forma diferente. Então, e aí para fazer esse algo de forma diferente, existem as metodologias, né, que são meios. Eu falei, você pode usar o Agile, o Lean Startup, que é Agile também, de certa forma. Você pode usar, enfim, de N metodologias para poder chegar lá. O fim é você mover o ponteiro, né? Se você não mover o ponteiro, você não está inovando. Você criou um mega produto, ele tem tecnologia embarcada, ele tem blockchain com AI, legal, mas ele não trouxe mais cliente, ou ele não aumentou o NPS do cliente, ou internamente, né, ele não aumentou a produtividade daquela equipe, da empresa, com aquela inovação interna. Enfim, por isso que ele é um meio e não necessariamente o fim. Legal, Vitor, muito show. Curiosidade minha aí. Vitor, acho que é isso, cara. Queria te agradecer pela conversa, também agradecer por todo o trabalho da ACE, que é super positivo aí para a comunidade como um todo. Estão sempre propagando conhecimento especializado, já vi muitos conteúdos de vocês. O pessoal da Coblu aqui é fã do Growthaholics aí, do podcast de vocês, tem mais aí de 40 episódios. O pessoal que tá nos ouvindo, escutem aí o Growthaholics, tem muito conteúdo legal ali. Vitor, se você quiser deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes aí para finalizar, tá bom. Bom, só agradecer mesmo, foi um prazer estar aqui, bater esse papo com você, Gustavo. Já fez aí um pouco do merchan, mas eu queria reforçar o convite para vocês escutarem o nosso podcast, o Growthaholics, e também a gente tem uma plataforma que se chama Growthaholics for Startups. É uma plataforma aberta, óbvio que você tem que fazer um cadastro, mas ela é gratuita. E você que tem uma startup, todo o nosso método de aceleração está lá, isso pode te ajudar a crescer. E para você que está começando uma startup, também serve para você, porque a gente trabalha o nosso método desde o problema. Então fica o convite, é só procurar Growthaholics for Startups, fazer o seu cadastro e aproveitar o máximo possível. Você acabou de ouvir CoBlueCast. Acesse www.coblu.com.br.